Olá, boa noite, ou bom dia ou boa tarde, se você não vai estar aqui agora, mas vai nos assistir em outro momento. É muito bom estarmos aqui na nossa live semanal, sempre trazendo temas assim de relevância para o executivo, para a liderança. Esse é o nosso foco. Está agregando valor de uma forma sustentável para os executivos e líderes que vivem no mundo corporativo nessa época presente. E assim, nós nos fazemos presentes de uma diversidade de formas. Você que está aí, se já não nos segue no YouTube, estamos lá no YouTube, estamos no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. E agora, para falar, inclusive para contextualizar, eu já quero estar presente, teremos a nossa live de hoje com o Ronaldo Loyola, que já está aqui, e eu já vou fazer o convite para ele entrar conosco. Ok? Então, Ronaldo, vai o convite para você. Olá, Olá, Ronaldo, muito bem-vindo. Gente, vocês não sabem a agenda desse homem, pelo amor de Deus, para ele estar aqui conosco. Então, de imediato, Ronaldo, eu quero demais lhe agradecer pela sua disponibilidade. Sei da sua agenda, que é impressionante, viu? Então, mais uma vez com isso, assim, você nos honra em estar aqui. Então, muito obrigada pela sua presença, boa tá? noite. Eu que agradeço. Eu que agradeço. E Eu, aí, gente, não, vai, Ronaldo, fala aí. né, eu queria agradecer primeiro, Larissa. De fato, não é só a agenda, essa vida da gente em trabalho home office. Acho que todo mundo que está assistindo, que vai assistir, sabe que está uma loucura. Eu estou com É saudades, verdade. para falar a verdade, do trabalho presencial. Olha que incrível. E eu estou falando de São Paulo, a terra do trânsito, da loucura, de congestionamento, de um monte de coisa. E, enfim, estamos com saudades desta época. Então, é esta loucura, essa correria, trabalhando em casa e também com essa pandemia, né? Essa semana está sendo meio dura, eu falei, né, Larissa, para mim, algumas pessoas próximas aí que, infelizmente, estão adoecidas aí com a Covid, outros que É partiram, mas, verdade. enfim, vamos enfrentar e estou aqui com o maior prazer, espero estar à altura de outros convidados na sua live, Larissa, que eu sei que fizeram bonito e espero que esse bate-papo também venha agregar aí quem está nos assistindo. Aí, Ronaldo, muito obrigada. Realmente, esse final de semana a gente teve muitas notícias tristes também, assim, quase todo mundo tem um parente, um amigo, né? Nós perdemos agora uma ex-presidente da ABRH Bahia, e assim, a gente ficou muito, muito triste. A gente está com o ex-presidente da BRH aqui em Pernambuco também internado, que foi entubado. Então, todos nós, acho que nos compadecemos, né, com essa Sim, situação, esperando, sempre com esperança, né, que a Páscoa veio aí para nos renovar a nossa esperança em dias melhores, onde todos, né, não só aqui no Brasil, mas no mundo, esteja atravessando e passe essa exatamente. questão. Então, vai aí o nosso sentimento, né, para todos. Mas aqui a gente traz assim, eu acho que essa temática que a gente está falando, que é a cultura organizacional, ela vem para contribuir, não é, com as organizações, para reforçar esse ânimo das pessoas, não é, de estarmos juntos, colaborando uns com os outros. Acho que chegou um momento que esse tema é muito, muito pertinente, e principalmente nessa série, mas a sua em específica, que é realmente falando nessa nova era centrada no ser humano. Eu acho que isso vem muito a calhar nesse momento. Então, Sim. assim, só para te contextualizar um pouco como é que a gente chegou nessa temática, primeiro, porque a gente vem fazendo séries, a gente viu que uma live só, ela é muito. Isso acontece, né? Para quem vive no Eu mundo, tô vendo, fica eu tô vendo o tranquila. mundo home office, eu tô até mandando uma mensagem aqui para outro, que eu tô no escritório de casa. E eu amo cachorro, gente. Eu tenho 4 cachorros, então nem precisa falar, né? Fica tranquilo, o bom é que todo mundo já sabe, né? Como isso acontece. Para a gente poder fazer aqui, hoje meu marido está com meu filho, porque aquilo não ia deixar a gente. E meu cachorrito está Sim, aqui, deitadinho. que Mas, bom. enfim. Então, assim, a gente vem fazendo.
a gente achou mais prudente fazer uma série de alguns temas relevantes para o executivo e para a liderança, porque muitas vezes a gente vê que uma live só, ele acaba sendo pouco para temáticas importantes. Então, a gente vem de uma série de desafios da liderança, em que a gente falou, acho que foram quatro lives. Depois a gente falou de transformação digital, e agora a gente entrou na temática de cultura organizacional. Tudo isso foi bem falado na questão, né, dos desafios da liderança. E nessa temática de cultura organizacional, a gente vai ter, são 3 lives. Né? A primeira, quem teve a oportunidade de assistir, a gente foi com a Daviane, e a gente falou exatamente da força de um propósito mobilizador. E foi muito bacana. Eu acho que o foco central é mostrando quando a empresa tem alma, né? Então, assim, quando muda, quando, na realidade, essa cultura organizacional ela é recheada de um bom propósito, né? Vamos ter a nossa hoje, que é essa, né? Nova Era Centrada no Ser Humano, que está incrível essa temática. Tá certo? E a da semana que vem, a gente vai falar de cultura, uma cultura com propósito, e a gente vai estar trazendo a Pomade como case de sucesso. E assim, o Rafa, ele ganhou inclusive premiação assim, de melhor rede de RH, principalmente aí no Paraná. Então, assim, vai ser muito, muito bacana essa série com informações de relevância. Então, assim, eu queria fazer essa contextualização em relação ao porquê dessa temática. E por que convidando o Ronaldo? Gente, eu vou apresentar ele, eu não vou nem dizer o porquê. Só o currículo desse senhor aqui, desse homem, vai fazer a diferença quando vocês ouvirem. Então, vou apresentar o Ronaldo formalmente. Ronaldo, ele é sócio-líder de People e Cultura, de Capital Humano, da Grant Thornton Brasil, administrador, contador, especialista em direitos humanos, responsabilidade social, cidadania global, medicina comportamental, neurociências e comportamento, psicologia organizacional e do trabalho e gestão empresarial. Professor e escritor. Gente, esse aqui é o Ronaldo. Então, assim, Ronaldo, eu fiquei... Eu sou um aprendiz, Nós somos aprendizes nesse planeta, gente. Ai, imagina. Não, com certeza. Mas essa tua experiência, assim, só o fato da gente poder compartilhar, vai ser muito rico, Ronaldo. Então, assim, mais uma vez, obrigada e parabéns aí pela sua trajetória, né, pelo seu background, muito bacana tê-lo aqui conosco, tá? E aí, nesse bate-papo da gente, eu acho interessante, eu anotei algumas coisas, assim, que é importantes para a gente estar falando. Acho que a gente se aprofundar nessa questão dessa nova era centrada no ser humano. Na realidade, hoje a gente sempre viu assim, olha, foco no cliente, né? Foco no resultado, hoje a gente está vendo uma cultura ágil, né? Mas cada vez mais hoje a gente vê o seguinte, foco no colaborador, porque agora a gente tá falando de experiência do cliente, né? Experiência olhando para dentro pelo colaborador. Mas quando a gente vê isso, né, Ronaldo, a gente vê uma soma e diz assim, olha, não é só cliente, não é só colaborador, não é o ser humano em foco. Eu acho que até por essa tua experiência a gente pode falar nisso com muita ênfase, não é? Então, assim, eu vejo hoje que não tem outro caminho, mas eu queria passar para você, assim, como esse tema te traz essa força, esse direcionamento. Perfeito. Bom, deixa eu fazer uma introdução, né? Embora eu tenha já uma trajetória de alguns anos em capital humano, mas eu sou um aprendiz, nós somos aprendizes. Com certeza. Eu digo que essa área é muito desafiadora e todos os dias, né, com tantas novidades, estamos sempre aprendendo. E para começar, você falou da questão de algumas competências, foco nisso, foco naquilo. Isso aí há anos eu sempre venho falando. O primeiro foco que tem em qualquer empresa e negócio é pessoas. Os outros focos da vida vem sempre depois. Eu até costumo brincar, o pessoal de tecnologia fica meio bravo comigo, né? Que eu, evidentemente, dentro da era da informação que eles falam, né? Que é a quarta revolução industrial, não, porque agora é transformação digital, é o mundo da revolução 4.0, é inteligência artificial e tudo isso. Eu digo, pode parar, gente, para com tudo isso.
Quem vem na frente somos nós, pessoas. Vocês podem ter a tecnologia que for, a inteligência que for. Somos nós, não adianta. É ser humano. Então, assim, até porque a gente passou por tantas revoluções do ponto de vista, se a gente fosse resumir as revoluções industrial, né? Desde a época lá do vapor, agrícola, e foi indo. E quando a gente fala assim hoje nas empresas, e você falou esses focos em clientes e tudo mais, me faz lembrar um pouquinho o seguinte: se a gente pegar as empresas no passado, década de 70, 80, 90, até de vantagem competitiva hoje no mercado, a gente pegar, por exemplo, década de 70, a gente sabe que as empresas que estavam no mercado, e não era nesse número que a gente tem hoje, elas ficavam mais, navegavam mais tempo no mercado, tá certo? Por quê? Porque você tinha poucos entrantes, você tinha pouca competitividade. Aí nós vamos os anos 80, 90, isso foi diminuindo, ao ponto que nós chegamos hoje numa era, que é o que eu estou dando aqui a temática da nossa live, que é a chamada era da consciência, ou seja, o grande fator de vantagem competitiva de qualquer empresa no mercado chama-se capital cultural. E o que está por trás do capital cultural é o ser humano. É o ser humano. Então, aliás, se a gente for pegar hoje as empresas, ver o que diferencia uma empresa da outra, é justamente o capital cultural. Então, hoje o foco, mais do que nunca, é esse, é centrado no ser humano e indo um pouquinho mais além. A gente abriu falando dessa terrível pandemia, a pandemia até que acelerou agora um processo nas empresas, nesse contexto de era da consciência, de as empresas, essa transformação cultural que iria acontecer ao longo dos anos, ela foi antecipada com todo esse processo. Vamos olhar, entre aspas, o lado positivo da pandemia, neste contexto corporativo. Então, muitas empresas estão se transformando, o olhar mais da consciência nas pessoas, o olhar mais humano, então é um salto, eu diria que é um salto quântico. Então, acho que é o lado positivo de todo esse processo que está acontecendo. E, evidentemente, as empresas que estão se transformando, as empresas que estão mudando, tendo esse olhar mais humano, na verdade, são as empresas que estão, entre aspas, saindo na frente, tendo vantagem competitiva em relação aos concorrentes. Então, só para a gente abrir. Eu acho muito legal isso, porque assim, isso quando acontece de fato, não é? Então, a gente não está falando de algo que seja simplesmente de marketing, ou algo que possa não ser real. O que a gente está dizendo é que, e pelo menos esse é o meu sentimento, onde eu estou entrando nas organizações, é que aquela questão do administrar, ele está agora para o cuidar. À medida em que a gente vê, inclusive também com essa aceleração de pandemia, eu precisei, de uma forma quase que obrigatória, não olhar mais para as pessoas, simplesmente vendo processo, ou vendo sistema, né, ou vendo estratégia. Eu tive que olhar as pessoas e ver se elas estavam bem, o cuidar das pessoas, o cuidar entre si. Eu acho que algumas coisas assim me ressaltaram muito nesse processo. Primeiro você ter que exercer a empatia, porque você está vendo também o sofrimento do outro e você entra nesse processo. Então as pessoas começam a ter realmente um olhar diferente. Então essa questão do cuidar foi muito forte, está sendo muito forte nas organizações. Você coloca no home office, mas você não coloca de qualquer jeito. Você coloca pensando como é que ela está, como é que está a sua família, como é que está a sua estrutura. Quer dizer, isso passa a ser, eu acho que passou a ser uma realidade. Na verdade, eu pelo menos vejo, pode não ter, às vezes, as ferramentas necessárias, pode não ter uma estrutura ainda necessária, que é importante, inclusive, nós falarmos como é que a empresa pode ajudar a ter isso de fato. Eu acho que isso é uma das coisas que é importante falar. Mas eu vejo que o caminho está sendo direcionado para isso. Exatamente, assim, eu vou falar um pouquinho, duas vertentes sobre esse olhar que é a minha opinião, que eu tenho. Se a gente for pegar o lado humano, o olhar humano, lógico, hoje, as empresas já antes da pandemia, as corporações já estavam numa situação patológica, né? Muita gente adoecida do ponto de vista de doenças psicossomáticas, e com a pandemia, com o home office, todo esse medo que a gente está vivendo, ansiedade, aumento para muitos de carga de trabalho, e não só quem está em home office, também todo esse medo que a gente está vivendo.
Então, essas doenças, patologias aumentaram demais. Então, esse olhar humano da liderança, principalmente da empresa, aquele líder que não tem o que você acabou de falar, principalmente da competência que é voltado para empatia, gente, a gente não consegue. As pessoas não estão dando conta. A gente vê cada vez mais nas corporações, não só que eu trabalho, que eu presto consultoria, muita gente afastada, né? Muita gente que está precisando mesmo de colo. E por incrível que pareça, Larissa, eu vou falar assim, o componente mais simples que a gente pode dar como líder nesse momento, e que as pessoas mais querem, chama-se dar colo. Dar colo. O líder que consegue fazer isso, de forma até virtual que a gente está fazendo, que pegue, nós estamos batendo um papo aqui, que entenda um pouco a outra pessoa, que ouça a outra pessoa, só esse fato do líder ter esse tipo de atitude, gente, é um avanço muito grande. É isso que as pessoas estão precisando. Só que eu vejo uma miopia tão grande nas lideranças hoje, são poucos os que conseguem fazer isso. Então, esse é o olhar humano. Agora, vamos falar o outro olhar que é um pouco o olhar de negócios também. As empresas estão perdendo muito dinheiro. Vamos olhar o negócio. Por quê? Você sabe que nós temos, lógico, evidentemente, com pandemia, e sempre tivemos um índice de desemprego grande. Só que hoje existe muitos segmentos, empresas, que estão com dificuldade de captar pessoas, de reter pessoas, de ter gente adequada para trabalhar. Então, a partir do momento que a gente não tem esse olhar de cuidar, esse olhar, né, de ouvir, esse lado que a gente está falando de empatia e tudo mais, a gente perde as pessoas vão embora. Então, se você pegar principalmente as empresas que cresceram na pandemia, ou as que estão crescendo, até que se mantiverem estáveis, você vai observar que tem muito segmento com uma rotatividade muito grande, por incrível que pareça. E quando a gente vai para o mercado, é outro buraco, é uma lacuna enorme, porque nós, infelizmente, nesse país, nós não temos gente preparada para trabalhar. Não temos. Lógico, se a gente pegar a base da pirâmide em cargos mais operacionais, ok. Mas quando você começa a pegar cargos, né, mais na média pirâmide, né, um cargo de analista, de coordenação, de gerência, gente, nós estamos com uma carência enorme nesse país, uma dificuldade enorme de ter talentos. Então, junta tudo isso, esse quebra-cabeça, e recai aonde? Recai justamente nesta falta do líder ter esse tipo de olhar. Tá certo? É verdade. Agora, me diga uma coisa, por exemplo, eu fico pensando no seguinte, obviamente, quando a gente fala na cultura organizacional, é nossa forma de fazer. Na minha experiência, muitas vezes eu entro na organização, existe o desenho da cultura organizacional, com seus valores, com missão, visão, algumas com propósito, com desenho de propósito, outras não. Mas o que eu vejo é o seguinte, muitas delas não têm um modelo de liderança implantado. Por exemplo, você fala aí da questão de liderança, eu acho isso super pertinente, porque quando a gente entra, quando essa organização, essa cultura organizacional, que é o jeito de ser e de agir frente ao negócio, não é como é que ela realiza isso, quando ela não tem um modelo de liderança, ela deixa muito isso a cargo, não é, de cada líder ou de cada gestor dentro da sua área. Então, quando a gente fala dessa parte, e eu gosto de ser centrada no ser humano, acho que a organização ela também pode contribuir com esse processo. Por quê? Porque à medida em que a gente faça um desenho de um propósito organizacional, a gente faça um desenho, sim, dos seus valores, das suas crenças, não é? Dos seus costumes, vamos dizer assim, e a gente ajuda ou contribui a ter um modelo de liderança, esse modelo de liderança sendo implementado, traz essas pessoas para algo que está alinhado com o propósito, porque se eu não tenho um modelo de liderança meu implantado, você pode ter percepções e jeitos assim bem peculiares, né, diferentes, e às vezes fugindo até desse valor maior. Então, o que eu fico pensando é o seguinte, de que forma a gente, né, pode estar contribuindo, né, enquanto organização mesmo, a atuar, né, a dar essa diretriz, para que essa cultura seja uma cultura organizacional centrada nas pessoas.
E aí, eu venho muito assim, para que a gente trabalhe com propósito. Isso eu estou falando da minha experiência, tá certo? Aí é importante você compartilhar a tua, assim. Trabalhe com propósito, trabalhe com sustentabilidade. Eu acho que hoje a gente está falando, não é, de uma empresa, quando a gente fala de uma empresa sustentável, de uma liderança sustentável, tem que ter uma coerência, não é? Ela tem que ter uma flexibilidade. Hoje a gente fala de uma forma muito mais colaborativa, não é? Então, assim, como é que essa empresa, hoje primando, inclusive, dentro dos seus valores, a essa coisa realmente de ser centrada no ser humano, para mim, independente de ser cliente, a gente olha o stakeholder de uma forma mais ampliada e atua, não é, realmente nas pessoas, sejam elas clientes, seja ela colaborador, seja ela... E a gente ajuda a organização a que isso consiga ser concebido. Então, essa é uma linha que eu estou trilhando. E você, assim, justamente falando sobre essa parte, né, tendo essa base de cidadania, né, eu acho isso super relevante, de direitos humanos, de responsabilidade social. Eu acho que esse ser sustentável tem tudo a ver de colaborar não só interno, mas externamente, né? A gente faz parte desse mundo, né? A gente precisa fazer a diferença. A minha experiência fala assim, você está falando da liderança, né, e tudo. Bom, na empresa eu sempre falo que a liderança, o alinhamento da liderança é fator crítico de sucesso. Qualquer empresa, qualquer organização. Mas tudo emana, na minha opinião, a gente tem que começar por ano. Antigamente, não sei se vocês vão lembrar, quem é da década aqui de 90, década de 80, vai lembrar o seguinte, e hoje até tem muitas empresas que têm esse cenário. Você entra na empresa, tem um quadro lá, missão, visão e valores, aí você vai ver os valores, e esses valores, muitas vezes você pergunta até para os diretores da empresa, nem eles sabem. E aí você pergunta, quem escreveu esses valores? Isso antigamente também era muito assim. Como eu falei, algumas empresas ainda têm isso assim. Esses valores, eles eram escritos top-down, era o fundador ou um grupo de 4, 5 pessoas que colocava e descia goela abaixo. Então, eu acho que hoje mudou, o mundo evoluiu, século XXI, várias gerações hoje na empresa, isso que é muito legal, né? Nós temos aí, eu diria que só falta a geração alfa que está chegando, porque nós temos todo mundo junto hoje na empresa. Então, o que acontece? Acontece que nós precisamos começar a ter um olhar para tudo dar certo, partir para a liderança, a mapear esses valores, e esses valores têm que vir desse inconsciente coletivo de todo mundo. Não adianta eu querer colocar esses valores, escrever e achar que... Não, eu preciso mapear e ter esses valores, entre aspas, mais votados, o que emana desse grupo da empresa, e eu definir esses valores como os valores, né, principais do meu negócio. Com base nisso, principalmente com esse inconsciente coletivo, vamos dizer, a gente já começa a ter, na sua maioria, uma probabilidade grande de ter um fit cultural maior. E depois a gente começa o quê? Trabalhar as arestas. Arestas começa com as lideranças, começa a trabalhar a liderança, começa a alinhar, aí vai ter que treinar, vai ter que fazer... Eu falo assim, liderança a gente tem que dar um banho, né, de capacitação, principalmente em soft skill, hoje, né, trabalhos de coaching é fundamental em muitos líderes, coaching, assim, eu vejo muitas empresas que, eu acho que a maioria, né, a gente pega em muitos líderes que a gente percebe que, gente, não adianta, legal, a gente faz trabalhos em conjunto, trabalhos em grupo com líderes, mas a gente tem que fazer trabalhos individuais, as pessoas são diferentes, os líderes são diferentes, né, viveram momentos diferentes, cada um tem a sua personalidade, a sua característica, tem que fazer um trabalho individual. Então, eu acho que esse trabalho começa por aí, da gente reescrever esses valores, que vem desse inconsciente coletivo, levar, fazer essa leitura nas lideranças, fazer um processo de alinhamento, mas eu sempre digo, vão sair mortos e feridos, porque num processo de transformação de cultura e a gente querer alinhar essas lideranças e trabalhar, não vamos pensar, né, que todo mundo vai querer estar dentro do barco. Tem muitas pessoas que, evidentemente, que vão estar mais em consonância a esses valores, vão continuar remando junto, trabalhando e construindo e transformando essa empresa. Tem alguns que vão se sentir incomodados, porque vão ser tocados em suas feridas, é por isso que eu falei que cabe trabalhos comportamentais, coaching e por aí vai. Agora, tem outros que, na sua essência, não vão querer mudar. Então, essas pessoas, ou eles serão expelidos deste barco, ou eles pedirão para ir embora. Esse é o processo.
Então, quando eu falo em processo de transformar a cultura, levar esse lado mais de consciência, gente, pega hoje, vamos pegar só um pedacinho, você falou um pouco do braço de sustentabilidade, agora vamos descer um pouquinho e falar de um tema que eu gosto bastante, que eu lidero esse comitê na empresa, ligado à ética, a questão da diversidade e inclusão. Eu vejo tantas empresas vomitarem diversidade e inclusão, e eu falo, olha, diversidade até que eu falo que é fácil, é tranquilo, né? Quando a gente fala em diversidade, não, a minha empresa pratica diversidade, né? Em todas as vertentes. Agora, a questão, o X da questão, é o que eu falo, é a gente comungar de todas essas diferenças. E quando a gente fala em comungar essas diferenças dentro do processo de diversidade, a gente está tendo um olhar para a inclusão. E aí vem as feridas das lideranças. E aí começa o grande problema. Então, numa questão só como essa, quanto no dia a dia a gente fica aí nos embates, nos conflitos, e quantas coisas acontecendo do ponto de vista, né, ligado aí aos dilemas morais e éticos dentro da empresa. Então a gente vê hoje questões de homofobia, questão de assédio, questão de racismo, detração de pessoas e um monte de coisa acontecendo. Então uma coisa simples que está dentro do contexto de mudança de cultura passa por uma mudança de consciência do ser humano, da gente. Então, Larissa, se a gente pegar diversidade e inclusão, a gente pegar todo mundo na sala e fazer trabalhos, né, de conscientização, é bacana, é legal, tal, é isso, é o caminho. Mas não basta isso. Passa também por um trabalho individual das pessoas se olharem para dentro de si e cutucarem as suas feridas mortais com o processo de evolução. Então, é isso que eu acredito. E assim, Ronaldo, você falando, eu acho que é uma coisa interessante. Eu vou até trazer para fazer um paralelismo. Quando a gente estava falando de transformação digital e comunicação, o tema era focado nisso. A gente estava, justamente a Ariane, que foi que eu trouxe para cá, a Ariane Feijó, ela estava mostrando que antes da gente fazer qualquer comunicação para fora, a gente tem que estar com isso dentro fortalecido. Não só a sua marca, mas assim, o que que nós representamos? O que é que nós somos? Isso está muito claro para a gente. Então, na hora que você traz diversidade e você traz inclusão, de fato, o que é que nós somos, o que é que nós queremos ser e sermos reconhecidos por isso. Quer dizer, não é uma coisa que você diga como um valor se você não pratica, porque aí você se torna uma incoerência organizacional. E a incoerência organizacional, ela, ao invés de fazer match e trazer as pessoas para um propósito bacana e dar alma para as pessoas, é repelido, né? Porque é aquilo que você lê, que na realidade a empresa diz, mas a empresa não pratica. E quem é a empresa? Somos nós. Porque às vezes a gente fala lá, mas isso que você está dizendo, de repente, a gente tem práticas e internamente a gente não age. Por quê? Porque não tem essa colaboração coletiva, não tem talvez essa comunicação, esses treinamentos. A gente tem que ter uma coerência muito forte com isso. Tem que ter uma constância, uma coerência e mudanças de valor. Então, quando você colocou, aí eu vou resgatar também, quando você já começou dizendo, olha, eu preciso fazer, logo que eu entro, não os valores bonitos lá, mas que não são de fato, mas eu preciso entender essa base e trazer dessa base a forma que a gente é e a forma que a gente quer fazer. Não é verdade? Para que a gente possa construir uma coisa séria e coerente. Sim, porque senão... Senão não é construído. Eu sempre falo que a construção e a mudança numa empresa é através do comportamento. Comportamento gera comportamento. Né? Então não adianta a gente ter toda uma teoria bonita ou ter a retórica. Eu sempre falo que as ações confirmam as palavras. Isso eu vivo falando nos corredores da empresa para todo mundo. Mas muitas vezes o que a gente vê é um comportamento que ele está totalmente, né, desigual, diferente daquilo que a pessoa está pregando. É a mesma coisa a gente ter um filho pequeno dentro de casa e fala para o seu filho, olha, quando você sair na rua, você tem que respeitar as pessoas. Se você está dirigindo o carro, respeita lá o semáforo, você respeita o pedestre, dirija com tranquilidade. A hora que você põe o teu filho dentro do carro, põe no banco, ele te assiste no teu comportamento, você sai xingando, corre com o carro. Então, assim, ele está vendo o seu comportamento e fala, pera um pouquinho, o meu pai, na retórica, é tudo muito bonito, mas o comportamento dele é totalmente, né,
divergente daquilo que ele já fala. A empresa é a mesma coisa. Então, o que a gente tem que fazer é a prática desse comportamento. Esse é um trabalho duro. Por quê? É um trabalho que passa por um processo de transformação individual em cada pessoa. É um trabalho duro, não é fácil. Não é fácil. E, assim, eu costumo também brincar que eu falo, Larissa, quando a gente mexe com pessoas, com capital humano, e quando eu falo de pessoas, eu falo assim, gente, a gente está, todo mundo nesse planeta, nós aqui, né, quem está nos assistindo, a gente quer o quê na prática? É ser aceito, é ser amado e respeitado, basicamente isso. Então eu falo para as lideranças, não só para a liderança, para todos, antes de qualquer coisa, procure entender o que você quer nesse planeta, porque o próximo, né, a pessoa que está na tua frente é a mesma coisa. São 3 coisas. É ser aceita, respeitada e ser amada. Então para um pouquinho para pensar e tenta colocar um comportamento, né, onde você vai enxergar isso no seu próximo. Parece simples, né? 3 palavrinhas, mas não é tão simples. Não é tão simples. Então, por isso que é um trabalho árduo que a gente tem, né? Um trabalho que eu sempre falo que a área de capital humano é um trabalho em doses homeopáticas que não pode parar e eterno, eterno, eterno. A gente querer uma cultura bacana na empresa, ter uma atmosfera legal de trabalho, pressupõe esse trabalho árduo e da gente criar multiplicadores. Assim como as pessoas que estão aqui, você, eu, imagine nós numa empresa, nós temos que criar multiplicadores, pessoas que mais ou menos pensem de uma forma semelhante nesse sentido, para a gente poder disseminar isso. Disseminar o quê? Que as nossas palavras, que as nossas ações confirmem o que a gente fala nos corredores da empresa. Basta isso. Parece simples, né? Parece, mas é impressionante. Mas a gente lida com uma coisa que é exatamente o que a gente está trazendo hoje. A gente lida com ser humano, e ser humano é diferente. Sim. O ser humano não é igual e vive momentos diferentes. Uma outra coisa que eu queria perguntar para você é o seguinte: nas organizações hoje, o que eu sinto, né, e que eu tenho passado, é um pouco da mudança daquela questão do ego organizacional. A mudança de você não estar mais centrado em você mesmo. Né? Você não pode, até como liderança, sou eu que levo a estratégia. Não, hoje você é o viabilizador de estratégia, você é o viabilizador de transformação, você é o viabilizador de novos líderes, de desenvolvedor de pessoas. Então, eu acho que isso também está propiciando essa mudança. Eu vejo uma liderança mais colaborativa mesmo, até porque a gente não tem mais as respostas. O líder que diga, eu sei tudo. Você começou a live dizendo o seguinte, isso foi bem legal, eu sou um aprendiz. Por quê? Porque a vida é assim. No dia que a gente chegar e dizer assim, eu já sei tudo, a gente é passado. A gente não vive mais, não é verdade? Por quê? Porque o mercado e assim, as coisas estão mudando numa velocidade tão grande que uma grande capacidade é esse processo de mudança, de adaptabilidade e de aprendizagem. Porque se a gente não tiver essa capacidade de aprendizagem nesse novo mundo, a gente fica para trás em segundos. Sim. Então, que bom que você começou assim. Então, assim, o líder que não começa ou não olha para si e vê que, na realidade, hoje, o que a gente faz dentro de uma organização, até para que essa era seja realmente centrada no humano, é construindo junto, é construindo, entendendo, respeitando, amando juntos, porque aí essa construção ela fica muito mais sólida. Aí eu vou citar aqui de Rock, quando de Rock ele vem e diz que mudou todo um processo da Visa, né, transformando aqueles processos tradicionais em princípios. Então, eu trabalho com princípios e princípios fortalece. Agora, a forma como você vai fazer é você que vai estar trabalhando. A forma como o outro vai fazer, desde que tenha princípios que sustentem. Então, o que são esses princípios? São esses valores, são esses propósitos que dê para você a força de mover, de transformar, de construir. Então, eu acho que essa força propulsora, a gente tem que fazer essa empresa girar através dela, não é verdade? E você começou falando aí da questão desse conhecimento, e é o que você falou. Às vezes, por incrível que pareça, século XXI, a gente se defronta com pessoas ainda e líderes
que fala que conhece e sabe tudo. Até eu costumo brincar dentro da empresa, ou quem me conhece, eu falo o seguinte: o dia que alguém chegar na sua frente e falar que sabe tudo, você para tudo que você está fazendo, se ajoelha e fala: o iluminado acabou de descer no planeta. Porque não existe. O iluminado acabou de descer, porque não tem, gente, não tem, né? A gente aqui, nós somos eternos aprendizes mesmo. Né, e peças defeituosas como ser humano, porque nós temos muito que evoluir e aprender. Agora, quando você falou outra palavrinha, que é uma palavra, é uma seara que eu gosto de falar, que é um pouquinho a questão do ego. Falou que o grande veneno no mundo corporativo é um trinômio, são 3 coisinhas: ego, dinheiro e poder. Eu já vi muita gente, muitos pares ou muitas pessoas que passaram, né, trabalharam comigo, que alçaram voos grandes de liderança numa empresa, mas o tombo foi muito grande, ou que estão até hoje com cargos de liderança, mas não conseguem ter a sustentação do ponto de vista de retenção de pessoas, do ponto de vista de ser legitimado como um líder. Ele acha que é um líder, mas não é um líder. As pessoas não legitimam. Você acabou de falar, um líder hoje é justamente esse. É a liderança que é colaborativa, é a liderança que está junto com as pessoas. Vamos pegar o exemplo dessa geração. Pega a geração Z, que chegou agora nas empresas, nós temos milênios, a geração Z, e eu sempre falo para os líderes, porque existe eles costumam falar: gente, essa geração é a palavra que a gente usa aqui. Não sei se vocês usam aí, eles costumam falar: essa geração é mimimi, eles não ficam na empresa. Eu falo: para tudo, gente. Vamos tentar enxergar além do óbvio. Essa geração que vocês estão chamando de geração mimimi, né, que são os nativos digitais, que chegam nas empresas agora, eles têm um ponto fraco, eles têm um ponto vulnerável. Se vocês forem inteligentes como líderes, vocês vão ter essas pessoas por muito tempo. Por muito tempo. Mas qual a inteligência que tem que usar por ter essas pessoas dentro da empresa? Eu falo, gente, é simples. É vocês terem um papel onde vocês serão legitimados como líderes, que vão sentar do lado, vão colaborar, vão fazer um papel de mentores. Gente, Larissa, mentoria é diferente de coaching. Mentoria é você passar suas referências para esse jovem, passar seus acertos e erros, é tentar eles enxergarem em você o caminho, né, que você trilhou na sua vida para eles tomarem as decisões. Ou seja, a mentoria nesse jovem, e é tudo que eles querem. Sabe por quê? Porque o ponto vulnerável deles, e a grande maioria, justamente eles não têm isso em casa, com a família, com os pais hoje. Não tem. Muitos jovens não têm. Não tem. Quando eles encontram um líder dentro da empresa que, entre aspas, dá este colo, ouve, é colaborativo, faz um papel de mentoria, gente, eles legitimam esse líder, eles não querem ir embora. Então eu falo, simplesmente, se a gente começar a fazer isso, a gente começa a reter esse pessoal que vocês chamam de mimimi. Eu falo, esse pessoal tem uma riqueza muito grande, uma capacidade enorme, né? Com toda a tecnologia, com tudo. Eles têm. Agora, o que falta, evidentemente, é a gente criar a maturidade deles. E a gente só vai criar a maturidade tendo esse tipo, né, de ação. E esse tipo de ação, por trás, voltando a ego, passa por um negocinho que chama-se humildade. Humildade. Somente quem tem humildade vai sentar com um menino de 20 anos, de 18 anos, vai trabalhar de forma colaborativa, não vai dar carteirada com crachá, não vai falar que é chefe disso, chefe daquilo, de jeito nenhum. Por trás tem a humildade, só que a humildade dentro do ego mexe com uma ferida. Então é essa transformação que o líder tem que ter. Você falou ego, é uma série que eu gosto de falar. Né? Mas é verdade, né? Quando eu falei ego, dinheiro e poder, principalmente dinheiro, a gente, né, eu sou fã de MPB, eu gosto muito de música. E eu tenho um dos cantores que eu gosto, que é o Caetano Veloso, né, que é um grande, né, ícone da nossa música. Tem uma música dele, acho que você já ouviu, que chama-se Sampa. Sampa, ele conta um pouquinho a história, quando ele veio para, né, São Paulo, né, uma música conhecida, aquela alguma coisa acontece. Tem uma frase muito linda dessa música, que ele fala da força da grana que ergue e destrói coisas belas. E o que destrói essas coisas belas é justamente o ser humano. O dinheiro, muitas vezes, ele ergue o ser humano e destrói. Então a gente vê, infelizmente, nas empresas, quando eu falei ego, dinheiro e poder,
mas o dinheiro também. Mas por isso que eu falo, o lado, entre aspas, positivo de todo esse processo que a gente está vivendo dessa crise sanitária mundial é essa expansão de consciência. As pessoas parando um pouquinho e falando, gente, o que adianta tanto dinheiro, tanto status, tanta coisa, e olha o que nós estamos vivenciando. Então, acho que isso é um salto de transformação, né? Um salto quântico das pessoas, não só nas corporações, como ser humano dentro de casa com as suas famílias. Tá certo? Então, Ronaldo, eu acho que quando você falou isso, eu achei super legal. A gente está quase chegando agora já no final da nossa live. A gente tem 6 minutinhos só. Eu não disse a você que passava assim muito rápido, passa voando. E aí eu queria assim, acho que você falou coisas assim tão interessantes que eu queria fazer meio que um resumo para dar aqui para os executivos e os líderes, se dissesse assim, bom, o que é que eu posso fazer dentro da minha organização para que realmente a minha cultura organizacional seja centrada nas pessoas? Você falou muitas coisas. Você falou, primeiro, a questão, assim, a gente falou do mapeamento, né, dos valores realmente, a gente mapear, não de top-down, mas mapear vendo o nosso corpo, né, de profissionais dentro da organização. Então, uma das coisas... Me corrija aí, eu estou vendo aqui o que a gente construiu. Pegando o inconsciente das pessoas, quais são os valores. Pegando esse inconsciente, quais são os valores, transformando isso, a gente pode agregar isso, ter esses valores, trazer realmente um grande propósito, trabalhar com um processo de desenvolvimento, não em um só momento, mas de uma forma perene, desenvolver, comunicar. Eu acho que isso é uma coisa super, super importante. Você falou de alguns conceitos, por exemplo, hoje a gente fala muito de soft skills, quer dizer, trabalhar algumas soft skills que são extremamente importantes para dar corpo a esse processo. Falou aí também de alguns comportamentos, que eu acho que isso tem que ser validado nos valores, como humildade, não é? A gente falou aqui que pode ser uma soft skill, como pode ser um valor de adaptabilidade, não é? Dentro desse processo. Então, assim, e para que a transformação seja verdadeira, o engajamento dessas pessoas como time, né? E a gente também falou de um trabalho de mudança de perspectiva da própria liderança e de alguns processos que podem ser implementados. Então, falamos de coach, falamos de processos de mentoria, né? Que podem acontecer e devem acontecer dentro da organização. E o envolvimento de todos, né? E uma mudança realmente de pensamento e de tratamento em si, como você bem colocou a questão da diversidade e da inclusão. Então, para que a transformação seja de fato, não adianta falar. E aí a gente também falou da coerência organizacional. Acho que foram pontos bem importantes, não é? Sim, e fechando justamente com comportamento. Não adianta a gente dar um banho nas pessoas de teoria, de trabalhos de coach, de mentoria, de um monte de coisas, se o comportamento dela ela não vai ser condizente àquilo que ela está pregando. Então, o grande segredo é a mudança do comportamento. Ou seja, puxa vida, eu estou aprendendo, eu estou num processo de evolução, quanta coisa legal estão me trazendo, está me acrescentando, eu preciso colocar em prática, né? E eu falo assim, se a gente quer mudar as pessoas, a transformar, o melhor meio é através do nosso comportamento, o nosso exemplo, né? A gente tem isso dentro de casa, com a nossa criação, este é o melhor exemplo. Olha o que nós estamos vivendo aqui no país independente, eu não quero falar de política aqui, pelo amor de Deus, independente quem está, não está no poder, mas olha os comportamentos que se tem e olha as consequências. E a gente pega alguns outros países com estadistas ou pessoas com comportamento diferente com outras consequências. Então, assim, comportamento é tudo. Certo? Então, assim, dentro das empresas, este é o caminho. Mas, como eu falei, o buraco é mais fundo. O buraco passa por a gente ter esse processo de autoconhecimento, que quando a gente fala em soft skill, o primeiro trabalho que a gente tem que fazer muito dentro das empresas, com todas as pessoas, é esse processo das pessoas olharem para dentro de si, entenderem e fazer pelo menos uma identificação de qual é o seu lado luz e seu lado sombra, porque todo mundo tem o seu lado sombra, porque a partir do momento que eu conheço o meu lado sombra, eu vou conseguir conviver melhor e aceitar o meu próximo.
Esse é o segredo, não é? Olha aí que coisa boa. Você já fechou aí com chave de ouro. E é verdade, e é verdade. E eu acho que quanto mais a gente entende, tem esse autoconhecimento, melhor essa capacidade de transformação. Sem Sim. autoconhecimento, a gente não consegue ter a percepção do que fazer, do que mudar e de que caminhos trilhar. Não é? Então, assim, eu quero aproveitar agora o momento, agradecer. Eu acho que a gente teria que fazer mais live, viu? Ah, vai ser um prazer aí, que bom. É muito bom, foi muito assim, agregador mesmo, no sentido de ser humano, não é? Essa live. Parabéns pelas suas colocações, a gente teve aí já de imediato vários feedbacks aí positivos. Então, só gratidão para você e gratidão aí a todos que tiveram a oportunidade, porque, olha, Ronaldo, está sendo assim, esse meio hoje tem várias lives, está acontecendo em vários momentos, ao mesmo tempo um trabalho muito grande e é um horário que a gente acaba falando com as nossas famílias, né, com tempo com nossos familiares e as pessoas estarem aqui, né, nos ouvindo é um privilégio. Eu quero agradecer a você que está junto conosco, agora ou no momento oportuno de assistir essa live. Também gratidão para vocês, tem pessoas queridas que nos acompanham e outras que entraram agora. Vamos estar aqui toda semana, se assim tudo der certo. Na semana que vem, vamos continuar e aí vocês não podem perder um case de sucesso de uma cultura organizacional com propósito. E, Ronaldo, sinceramente, só gratidão, viu? Muito obrigado por estar aqui conosco e compartilhar do seu conhecimento. Eu que agradeço, gratidão, muito obrigado. Só uma dica final antes de fechar. A dica final Vá. é: vocês querem praticar essa questão dessa evolução de consciência, até espiritual, uma dica: tem um animalzinho de estimação. Se quiserem um cachorro, um, dois, três, são seres evoluídos, muito mais que a gente. Muito mais que a gente aprende muito com eles. Só essa dica final. Ok. Boa noite. Boa noite. Beijo carinhoso no coração de vocês. Tchau, tchau. Até a próxima parte. Tchau, tchau.